Bem, meu nome é Regis de Oliveira Santos. Eu vou falar aqui agora sobre um tema de grande relevância, de grande importância, que é a educação, relacionados aos grandes países que são exemplos nesse assunto. Os países são a Inglaterra, a Alemanha e o Japão. São países que investiram na educação no passado e até hoje investem na educação, no presente momento. Eu sou graduado em processamento de dados pela Faculdade Objetivo, Goiânia, Goiás. Tenho 2 cursos de especialização, um curso de especialização em análise de projetos e sistemas pela Unip São Paulo. Tenho um outro curso de especialização em MBA e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Bem, quando eu falo em educação, é um tema bastante amplo. Focarei no aspecto da educação de alguns países, como já foi dito, a Inglaterra, a Alemanha e o Japão. Esses países participaram da Segunda Guerra Mundial e eles sofreram bombardeios de todos os lados. Foram países que foram destruídos pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Então, a Inglaterra ela foi bombardeada pela Alemanha, a Alemanha foi bombardeada pelos países aliados e o Japão foi bombardeado pelos países aliados e pelos Estados Unidos, que soltaram 2 bombas nucleares no Japão. Mais precisamente nas 2 cidades Hiroshima e Nagasaki. A bomba soltada no Japão foi de uma brutalidade, de uma mortalidade, algo extremamente radical, que simplesmente destruíram as cidades, mataram a maioria da população e foi algo extremamente horroroso, horrível que aconteceu aqui na Terra. Foi de uma repercussão enorme no mundo inteiro, porque eles perceberam, notaram o quanto é algo destrutivo quando se utiliza a bomba nuclear. Ela, quando foi soltada, ela antes de tocar ao solo japonês, ela explodiu. Quando ela explodiu, houve uma onda de calor tremenda, fora do comum. Os cientistas dizem que essa mesma onda de calor é como se você pegasse o Sol e trouxesse o Sol até a nossa superfície, até a superfície da Terra. O tão quente, o tão devastador, destruidor foi essa bomba nuclear. Quando muitas pessoas simplesmente desapareceram, elas estavam vivas e na explosão elas simplesmente desapareceram. Muitas morreram queimadas e outras tiveram no futuro doenças como câncer e outras doenças decorrentes a essa bomba nuclear. Então, os Estados Unidos tinham a intenção de soltar as bombas com o propósito de fazer com que os japoneses desistissem, rendessem da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A primeira bomba não teve sucesso, os japoneses não se renderam. Na segunda bomba, eles se renderam. Obviamente que foi percebido que era algo devastador, era algo que era contra completamente a vida e que tinha um poder, uma força tremenda, fora do comum, destrutiva. Então, a bomba nuclear é uma destruição em massa. Ela destrói tudo. Ela não destrói apenas os seres humanos, ela destrói
a cidade inteira, ela derrete ferro, ela destrói paredes, cimento, o que aparecer na frente, ela simplesmente destrói. É um poder destrutivo fora do comum, horrível, horroroso, que a gente espera que nunca aconteça mais, que a gente espera que nunca ninguém possa utilizar dessa arma extremamente destrutiva. E vale lembrar que muitas pessoas que participaram, que desenvolveram, ficaram receosos, cientistas que desenvolveram, que participaram da construção da bomba indiretamente, não diretamente, mas indiretamente, eles ficavam receosos com o quanto aquilo que eles criaram. Aquilo que eles criaram. Então, os cientistas ficavam temerosos e receosos de ter criado, ter participado na construção de uma bomba com tanta, que é tão um poder destrutivo, mortal, tão radical é essa bomba nuclear. Depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, acabou, depois que o Japão se rendeu e depois de um certo tempo a Segunda Guerra acabou, os países começaram a um processo de recuperação. E o Japão, ele focou muito na educação. A Alemanha também e a Inglaterra também. Todos eles não só investiram na educação, eles precisavam investir em muitas áreas, em muitos setores. Então eles estavam completamente devastados, eles tinham as rodovias estavam destruídas, os portos, aeroportos, os meios de comunicação, as redes elétricas, os hospitais, as escolas, está tudo destruído, decorrente à Segunda Guerra Mundial. Então, todos eles investiram em todas essas áreas, foi necessário reconstruir em todas essas áreas. E, obviamente, que eles investiram na educação. Hoje eles são desenvolvidos, eles são poderosos, eles são ricos, eles têm muito poder, o PIB é grande, a economia é estável e tem uma certa estabilidade em tudo. A vida, a qualidade de vida é melhor. Mas tudo surgiu no pensamento principal, que é a valorização, a consideração, é dar uma grande importância à educação. O Brasil, por exemplo, ele precisa seguir esses exemplos. Ele não foi destruído em nenhum momento, o Brasil não teve nenhuma guerra que pudesse dizer que foi destruído, nenhuma cidade que pudesse ser destruída, graças a Deus, não se envolveu em nenhuma guerra em que alguma cidade ou a cidade ou o país tivesse sido destruído. E o país é rico. O país é rico em recursos naturais, o país é rico em agropecuária, agricultura, o país é rico em minérios, o país é rico em muita coisa. As terras são férteis, são ótimas, é muita terra e tudo terra boa, o que se planta dá. Então é algo que o país tem como positivo, muito positivo. Mas é um país em desenvolvimento, é um país que requer um investimento, um grande investimento na educação. É um país que precisa valorizar a educação, colocar a educação em primeiro plano. O país ele tem uma desigualdade muito grande de renda, poucos com muito e muitos com pouco.
Então, é uma situação ruim. Você tem poucas pessoas que são ricas e tem muitas pessoas que são pobres. Então é isso. O que a gente percebe? A gente percebe que precisa investir na educação. Que os governantes, eles precisam investir na educação. Nunca houve nenhum governante que pudesse investir de uma forma forte, de uma maneira bem resistente, persistente na educação. Nunca houve. Eu agradeço a Deus por tudo e peço que tenha governantes que possam investir na educação, que possam se espelhar nesses 3 países, possam se espelhar na Inglaterra, possam se espelhar na Alemanha e no Japão. Os 3 foram devastados, destruídos, e eles têm muito a oferecer como exemplo. E o país, o Brasil, ele precisa investir na educação, porque é a única forma existente para dar condições com que todos tenham acesso à educação. Todos tenham uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E isso é possível a partir da educação. A educação, ela é vista por 2 formas. É vista pela educação de conhecimento e a educação de comportamento. A educação de conhecimento, ela visa o desenvolvimento do país. É você ter condições de criar tecnologias, criar produtos novos, criar situações de avanço em várias áreas, na área da medicina, na área de software, na área de hardware, que são os computadores, os celulares. A gente não tem nenhum celular com o nosso nome escrito Brasil. Este celular foi criado pelo Brasil. Nós não temos, na área da indústria automobilística, a gente não tem um carro com o nosso nome, com a nossa criação. Nós não temos motos nossas que nós criamos e que a gente consiga exportar. Então é muita coisa que a gente precisa crescer, é muita coisa que precisa desenvolver. O país precisa valorizar mais os professores, o país precisa valorizar mais os estudantes, dando ao estudante condição que ele estude com ferramentas tecnológicas, computadores, dando condições para que os estudantes, os profissionais tenham um avanço nos estudos, sendo grandes especialistas, mestres, doutores, pós-doutores. Então, tudo isso, todo esse avanço precisa ser dado. Obviamente que a gente não precisa valorizar apenas a educação, investir só na educação. Isso é loucura. A gente precisa valorizar, educar as pessoas, precisa. Agora, a gente precisa também investir nas outras áreas. A gente precisa investir na educação, na saúde, a gente precisa na infraestrutura, nos meios de comunicação, nas redes elétricas, nas rodovias, nas ferrovias. E precisa investir em muita coisa. Não é só apenas na educação. Precisa evoluir, precisa investir em muita coisa. Mas na educação, como eu disse, precisa valorizar o aspecto comportamental, que são as pessoas que reconhecem o valor umas das outras. A pessoa respeita o próximo, respeita o semelhante, tem consideração pelas pessoas, indiferente que seja do sexo masculino, do sexo feminino, homossexual, indiferente que seja uma criança, um adulto, um idoso, todos
têm que estar no mesmo nível, na mesma igualdade de tratamento, de saber respeitar as diferenças. Tudo isso, para o país crescer, ele precisa de tudo isso. Não é só apenas em um aspecto, são vários os aspectos. Então, é isso. Eu vou me despedindo, agradeço a oportunidade de poder opinar, de dar o meu pensamento sobre a educação e as suas grandes referências, os seus grandes países que eu já citei. Que Deus nos abençoe, fiquemos com Ele e até a próxima.